Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MBR. E a Selic vai cair. O Galípolo pelo menos deixou isso daí indicado, né, para a próxima reunião começar a cair, e o mercado gosta muito disso daí. O mercado já estava fechado, né, mas de qualquer jeito a expectativa já era essa, porque o Ibov ontem bateu lá os 185 mil pontos, né, fechou um pouquinho abaixo, mas podemos chamar de 185 mil, ou seja, estamos a 15 mil pontos dos 200 mil, né, impressionante a força dessa alta. E agora, com essa notícia de corte de juros, então a gente já estava pensando assim, tá chegando no fim do movimento, isso daí vai vir uma correção, ela pode vir a qualquer momento, mas esse embalo pode ainda mandar ele continuar subindo, né? Então não duvide da tendência até que ela se reverta, tá bom? Siga o gráfico. O dólar ontem continua ali na mesma região, fez um candle de alta, mas continua ali para baixo ainda, né? E o S&P 500 está lá nos 7 mil pontos e rompendo o topo histórico, né? Então continua assim, apesar do Jerome Powell não ter mudado a taxa de juros e ter falado que ainda não tem perspectiva, pode ter um corte ou dois cortes durante o ano, mas isso daí já era o que estava programado desde o ano passado, né? Então hoje o mercado está apostando para mais cortes nos Estados Unidos só no meio do ano, né? Então até que prove em contrário, isso daí não deve mudar. E mesmo assim o mercado segue forte pelas razões deles, né? Então é isso aí, o resumo, né? Tivemos ontem balanços importantes, né? Microsoft, Tesla e Meta, e todos foram bem bonitos e tal, e vamos ver como é que o mercado vai reagir hoje a esses balanços, tá bom? Então segue todo mundo com balanço positivo até agora, tá? Nenhuma surpresa negativa. Então vamos para os gráficos, que é o que interessa. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, né, ontem nós tivemos um dia mais avermelhado aqui, né, o EWZ ainda continua para cima e deve continuar, não foi com tanta força ontem porque o dólar subiu um pouquinho, mas nada demais, a tendência continua a mesma. E o S&P 500, veja que nós não tivemos um dia assim forte, positivo, né, foi um dia meio de lado, mas a gente continua ali no topo histórico. Olhando aqui o VIX, ele continua na mesma região, então não há nada para a gente se preocupar, deve continuar o movimento, né? Já os juros americanos continuam preocupando, né? Então não teve corte de juros e nós estamos aqui com uma clássica configuração de pullback, né? E a continuidade de tendência de alta aqui, né? Então nós já temos aqui esses fundos, fundo mais alto, é um zigue-zague altista, né, desses juros aqui. Então, bem preocupante, e o Trump está desesperado lá para segurar esses juros, né? Afinal, para quem tem uma dívida de mais de 30 trilhões, quase 40 trilhões de dólares para pagar com esses juros, o negócio fica pesado, né? Na Europa, o juros está aqui no meio do caminho, né? Não decidiu ainda se vai para cima ou se vai para baixo. Reino Unido querendo ir para cima aqui os juros, né? E o Japão ainda na mesma região. Indo aqui para o S&P 500, veja que ontem nós tivemos um dia aqui com volatilidade, né? Hoje nós temos Job Claims e vamos ver, de qualquer jeito, como já teve a notícia dos juros ontem, né? Então acho que não tem problema, não vai ter volatilidade com esse Job Claims. E hoje nós temos balanço também de Apple, Mastercard, Caterpillar, mais um monte de balanço aqui, Blackstone, Lockheed, bom, um monte de balanço aqui. A gente vê aqui os balanços de ontem, né? Veja aqui, Microsoft, Meta e Tesla, tudo verdinho, né? E quando você olha aqui para baixo também a maioria verdinho, né? Então, continua indo muito bem os balanços americanos, né? Indo agora para a Nasdaq, né? Veja que a Nasdaq teve um dia positivo ontem, né? E hoje está aqui, está no topo histórico, né? Então eu acho que esse topo aqui não segura não, ela deve continuar para cima, tá? O Dow Jones ainda está aqui no meio dessa consolidação, está pegando embalo para um próximo movimento. O Russell 2000 deu uma voltadinha aqui ontem, né? Esse negócio de juros pode atrapalhar um pouco, então quem comprou esse rompimento aqui, se quiser apertar o stop aqui, né? É uma possibilidade, né? De qualquer jeito, ele segue o zigue-zague de alta, né? A questão é o quanto ele volta, o quanto ele pode voltar aqui, né?
Então, esse cenário de quando você rompe topo e ele dá uma voltada é desconfortável. Eu não gosto de lidar com isso daí, eu já pulo fora rápido, tá? Você tem que, quando dá errado, você tem que ser rápido, e quando dá certo, você tem que ser lento, tá? Então, a hora que o mercado está dando a seu favor, você tem que deixar o trade andar. Agora, quando ele começa a pipocar, você pula fora rápido e vai procurar outra oportunidade, tá? É o jeito que eu opero. A Europa, veja que ontem tivemos um dia de baixa aqui, né? Mas o Eurostoxx 50 está muito próximo do topo histórico, né? E a Alemanha está puxando para baixo aqui, né? Isso daqui é ruim, né? Porque ele veio aqui, fez o pullback no topo rompido, aí veio aqui e falhou, né? Agora vai voltar um pouco mais aqui. Se esse negócio voltar aqui para dentro, é um sinal muito feio da Alemanha, tá? O Reino Unido continua bonito aqui no topo histórico, pronto para romper. A França ainda enroscada. A Espanha ontem deu uma voltada, mas está no topo histórico ainda. E a Itália também ontem deu uma voltada, né? Mas está mais ou menos na mesma região, indo para o topo histórico. A China, que rompeu essa consolidação aqui, continuou para cima hoje, né? Muito bonito. E o Japão ainda continua no mesmo lugar. Mercados emergentes continua para cima. Então, mais um gap de alta aqui, continua andando, e o EWZ também, mais um gap de alta, né? Então, até prova em contrário, esse negócio é só para cima. Argentina também, né? Ontem abriu com gap de alta, deu uma voltadinha, mas é tendência de alta nisso daqui. E o petróleo também, olha, reagindo, chegando na região aqui dos $70, que era o que a gente queria para fazer uma nova venda, né? Uma reação forte, né? Atenção lá no Oriente Médio, com o Trump mandando toda a frota que estava lá apavorando o Maduro na Venezuela, agora foi apavorar lá o Ayatollah no Irã. Então, está ameaçando ter bombardeio, sei lá o que é que eles vão fazer lá, né? Mas o negócio está tenso. E aí o petróleo reage a esse negócio, né? Então, lembrando aqui, nós temos um canal de baixa, né? Essa região aqui é uma região de muita resistência, porque foi suporte por bastante tempo, né? E agora vamos ver como é que reage aqui. Então, para mim, o cenário ideal é alguma tensão aí, fazer um negócio assim, né? Ele dá uma espetada aqui, logo na seguida, engolfar aqui para baixo, aí a gente tem um cenário de venda. Esse daqui, para mim, seria o ideal. Bom, até prova em contrário. Quem tentou comprar isso daqui, está dando certo o trade, né? E eu não estou envolvido porque, para mim, esse negócio está em tendência de baixa, né? Minério de ferro, hoje reagindo, então a partir de agora, desse fechamento de hoje aqui, a gente pode voltar para compra para o minério de ferro, que é bom, né? E o cobre fez um rompimento explosivo hoje, né? Então, ele realmente sai daquela cunha, né? E, olha só, faz um pivô de alta aqui, topo histórico do cobre, tá? Então, acompanhando as outras metálicas, né? A gente tem o ouro aqui. E aí o ouro, veja que tem essa projeção aqui, ele está quase chegando aqui nesse 5.650, que é a projeção de 161,8 dessa perna aqui, ó. É isso daqui. Isso funciona bastante, tá? Então isso daqui seria com uma perna A, B e uma perna C, né? 1, 2, 3 e veja como ele, nessa primeira projeção aqui, é onde ele reagiu, depois aqui nessa segunda projeção foi onde ele reagiu, e agora ele está quase chegando aqui, né? É muito forte esse ouro. E a prata também, olha, ontem teve mais um dia de alta aqui, né? Não para de subir. A platina, a hora que ela engolir essa barra aqui deve ir embora. O Palladium ontem fez um dia forte, então só tem compra nesse negócio. E o níquel, olha só, abriu com gap de alta hoje, acionando essa compra aqui. Então o níquel agora deve começar a andar, tá? O urânio fez o rompimento do jeito que a gente esperava, então quem ouviu o que a gente estava falando aqui pegou um belo de um trade, né? Já praticamente parcial aqui, 1 para 1 do stop, né? E esse negócio aqui tem bastante para andar, tá? Só compra no urânio. O DXY está aqui embaixo, né? E a tendência é de baixa, agora que ele perdeu esse fundo, pode até fazer um zigue-zague aqui, mas é para baixo, né? E o Bitcoin continua aqui ramelando hoje, dando uma voltada, o Ethereum também dando uma voltada, né? Não tem muito o que falar. Das magníficas não tem muito o que falar, tá bom? Apesar dos balanços, elas não tiveram movimentações ontem. Se tiver, amanhã a gente fala mais delas, tá? Os DEIs indo para o Brasil.
Então, veja que ele continua nessa tendência de baixa. A notícia ontem, isso daqui foi a notícia foi depois do fechamento, né? Então, hoje deve continuar e tem tudo para perder esse fundo aqui, esses DIs, tá? O índice, olha só, mais um dia de alta, né? Então, aqui, olhando no 60 minutos, nós estamos tendo compra todos os dias aqui, né? Então, faz o rompimento, tem compra, faz o rompimento, tem compra, e hoje, se fizer rompimento, tem mais compra, tá? Essa notícia dos juros aí é positiva, não sei o quanto já está no preço, mas podemos ter mais alta, tá bom? E aí eu aproveito para pedir para vocês para deixar o seu like, né? Se você está curtindo o vídeo, e também se inscrever nos canais, né? No YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé e no X @mderoberto, né? Além disso, nós temos a sala ao vivo. Se você quiser participar, tem link na descrição do YouTube, então manda DM para a gente nas outras redes sociais, e aí você faz parte da comunidade e do método 10x para ter acesso à carteira VIP e todo o nosso conteúdo, além da sala ao vivo, tá bom? Então, voltando aqui, indo agora para o dólar, veja que ontem o dólar fez uma reaçãozinha, depois virou para baixo, só tem venda no dólar, tá? A tendência aqui é de baixa. No diário ele fechou com essa barra aqui verde, mas ele pode até voltar um pouquinho, né? De qualquer jeito, a gente só pode procurar venda aqui, não tem compra em dólar, tá? Olhando aqui as small caps, continua para cima, é só compra. Itaú continua para cima, é só compra. Nosso trade aqui continua aqui maravilhoso, né? Desde essa entrada aqui já está quanto? Quase 15% no Itaú, é muita coisa, né? Um curto espaço de tempo, né? Bradesco também, quem pegou essa compra aqui, olha, só tá indo para cima. E o Banco do Brasil, olha, eu falei que tinha oportunidade aqui, olha, pelos 60 minutos, ele também tá dando a mesma coisa que o índice, né? Veja que ontem deu aqui esse 1, 2, 3, depois deu rompimento, hoje tem mais um rompimento, então o Banco do Brasil virou para compra, né? E a Sambi, a mesma coisa, olhando aqui os 60 minutos, olha, todo pivôzinho aqui é compra, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o gráfico diário, porque é só barra de alta, né? Então só tem compra. A Vale, mais um rompimento aqui de topo histórico, né? Muito bonita, e a Petrobras também indo embora, né? Também falei da Petrobras, tanto Petrobras e Vale, né? Todos esses caras aqui, ó, pelos 60 minutos, só tem compra, tá bom? Todo rompimento é compra, todo 1, 2, 3 é compra. Então, o mercado tá assim, tá bonito, e como eu disse, a gente não sabe onde é o topo. Enquanto estiver subindo, a gente vai comprando, a hora que ele virar para baixo, a gente começa a pular fora, stop gain, e põe a grana no bolso, tá bom? Mas não duvide da tendência, ela geralmente vai mais longe do que você espera. Então, obrigado, valeu e um abraço.